Vila Bela. Um abraço para você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira, metade da semana. Hoje, dia 21, temos aqui a nossa palavra premiada de hoje, que é chuva. Então manda recadinho aqui pra gente, participa do nosso Manhã Vila Bela. E boa sorte para você no nosso sorteio da semana, tá? Lembrar que hoje vamos sortear também par de ingressos para você curtir próxima sexta-feira, aniversário do Alô Coração com Gatinha Manhosa. Coloca o nome e endereço para você entrar aqui no nosso sorteio também. E como acontece toda semana, recebemos aqui um profissional da ortoestética para falar sobre as novidades, né? Sobre as opções que você tem para você cuidar muito bem do seu sorriso, da sua autoestima, para você se cuidar, né? Hoje vamos falar sobre implantes e a arte de transformar a saúde e a autoestima de muitas pessoas. A gente vai falar sobre esse assunto que é muito importante e atual, né? Que envolve cuidados do dia a dia, a tecnologia também, no sentido de cada vez mais trazer saúde e bem-estar para as pessoas. E a gente traz aqui para conversar conosco esse grande profissional que é o Dr. Nilson Emanuel, dentista. Ele que é especialista na área e vai trazer informações aqui pra gente, né? Sobre esses procedimentos e as novidades neste sentido também. Dr. Nilson, bom dia, que bom recebê-lo aqui na Rádio Vila Bela, trazendo novidades aqui pra gente nesse espaço da ortoestética que sempre, toda semana, traz novidades aqui pra gente. Então, mais uma vez é uma alegria recebê-lo por aqui, seja bem-vindo. Obrigado, Cacá, um bom dia. Bom dia para todo mundo que está nos escutando. E é isso, a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho mais sobre implante dentário, desmistificar algumas dúvidas, algumas coisas e sanar as dúvidas de todos os pacientes para que todo mundo tenha o melhor tratamento possível, o melhor esclarecimento possível. Muito bem, a gente sabe que é uma área bem atual, né? Cada vez mais as pessoas têm buscado, né, fazer implantes dentários, mas ainda há muitas dúvidas neste sentido. Então, inicialmente, eu gostaria que você começasse falando sobre, de uma forma mais simples, né? Como é que são os implantes dentários, como são feitos. Então, explica pra gente, para o nosso ouvinte estar em casa, aquela pessoa que há muito tempo vem pensando em fazer, né, um procedimento dentário, né? Em mudar o seu sorriso, em ter mais saúde também. Então, explica pra gente o que são implantes dentários. Então, o implante dentário, ele nada mais é do que um parafusinho que a gente vai instalar no osso. E esse parafusinho vai funcionar como se fosse uma raiz artificial. A gente costuma dizer que o implante dentário é a terceira dentição. O paciente tem o dente de leite, perde, tem o permanente, perdeu. Pela terceira vez, vem o implante dentário. A gente coloca esse parafusinho no osso, esse parafusinho vai ósseo integrar lá, vai ficar firme e aí vai funcionar como se fosse uma raiz. Posteriormente, a gente vem com a coroa parafusa nesse implante que a gente colocou no osso. E aí, tem as fases, é um procedimento tranquilo, cirurgia feita no consultório mesmo, vários prós e contras que a gente consegue. Paciente que antes usava prótese, depois voltou a usar implante, começou a usar implante, sanou os problemas que tinha. Tudo isso a gente consegue com o implante dentário. E é um procedimento seguro, né? Seguro, totalmente. A gente pede alguns exames aos pacientes, pede exame de sangue, pede exame pré-operatório, exame de imagem para saber como é que está a estrutura óssea do paciente, se ele está apto para receber aquele implante, entende as comorbidades do paciente, se o paciente tem alguma doença, alguma comorbidade diferente, e aí ajusta a cirurgia, o procedimento anestésico e cuidados pós-operatórios de acordo com a individualidade do paciente. Gostaria que o senhor falasse também quais são os principais benefícios dos implantes em comparação com outras soluções, como dentaduras, né? Pontes convencionais também. Sim, então, o implante dentário, a principal vantagem dele é porque ele é fixo e duradouro. Tendo o cuidado correto, o implante dentário ele pode perdurar por toda a vida. Próteses dentárias, a gente às vezes tem um problema com uma adaptação, fica folgando, o paciente não consegue se adaptar bem, principalmente aqueles pacientes que nunca usaram. E aí a solução mais efetiva é o implante dentário. A gente tem um dente fixo, estético e você consegue ter a função normalmente durante toda a sua vida. Muitas pessoas têm dúvidas também, doutor, com relação ao processo para a realização do implante, né? Sim. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho pra gente sobre as etapas e as tecnologias, inclusive, né? Que auxiliam nesse procedimento. Então, a primeira etapa, o paciente chega lá na clínica, a gente faz toda uma anamnese completa, precisa entender o que aquele paciente quer, quais são as suas comorbidades, se tem algum problema de saúde, qual seria o plano de tratamento ideal. E a partir daí, a gente entendendo o que o paciente quer, a gente começa a traçar um plano de tratamento. Como? Através de várias tecnologias que a gente pode lançar a mão disso lá na clínica. A gente pode fazer um escaneamento do paciente digital para ver alguns ajustes, fazer esse planejamento do implante digital também para saber qual seria a melhor posição possível do implante na boca para ter uma cirurgia mais rápida, um pós-operatório mais tranquilo.
E a partir do planejamento, o planejamento é a chave do sucesso. Uma vez que a gente planeja, a gente parte para a execução. E aí, primeira fase cirúrgica, instala o implante no osso. Posteriormente, a gente vai para fase protética, que é colocar um dente naquele implante. Tudo isso tendo o controle do pós-operatório, medicação, orientação, o paciente retorna, está sempre em contato com o paciente para saber como é que está o pós-operatório, como é que está evoluindo. Costumo muito falar que o pós-operatório do implante dentário é mais tranquilo que a extração dentária. O paciente, a maioria das vezes, já tirou um dente, aí vem espantado, quando chega que faz o pós do implante, se espanta, faz, doutor, eu não senti nada, tá tudo bem, nem parece que eu fiz cirurgia. E é por aí que a gente faz. E essas etapas demoram mais ou menos quanto tempo? Ou depende de paciente para paciente? Depende de paciente para paciente. Vamos lá. O implante, ele é um parafusinho que vai no osso. Então esse osso, a gente precisa saber como ele tá. Nem todo mundo tem osso igual. Tem gente que tem um osso um pouquinho mais mole, um osso um pouquinho mais fino. E aí, lançando mão dos exames de imagem, da tomografia, a gente consegue planejar isso. Tem paciente que a gente instala o implante, já consegue colocar um negócio chamado carga imediata, que é colocou o implante, já vem com o dentinho e parafusa lá. Tem paciente que não, a gente precisa que esse implante cicatrize, um pouquinho mais de tempo lá para cicatrizar no osso, para depois que ele cicatrizar a gente colocar uma coroa definitiva. Então isso vai variar muito de paciente para paciente, e já no planejamento a gente já conversa isso, já explica cada caso ao paciente, ó, seu caso vai durar tanto tempo, seu caso é uma execução mais rápida, a gente vai colocar o implante, já vai colocar a coroa, e aí varia de cada um para cada um. Maravilha. E para quem está nos ouvindo nesse momento, eu sei que você já teve várias experiências, né, de pacientes que transformaram sua vida depois do implante, mas eu queria que você compartilhasse com a gente algum caso de sucesso, né, ou falar sobre implantes que transformaram a vida aí dos seus pacientes. Que experiências nesse sentido o senhor tem para contar aqui pra gente? Tem bastante. Fica até difícil de elencar, mas eu vou elencar duas. Tem um caso de uma paciente que eu tirei um dente logo quando eu me formei, há muito tempo atrás. Não pensava nem em fazer implante ainda. Aí a gente fez a cirurgia, retirou esse dente, e aí ela foi fazer esse tratamento ortodôntico, usou o aparelho e tal. Resumindo, o tempo passou, eu entrei, fiz pós-implante, comecei a entrar na área de implante, e aí com pouco tempo ela retorna pra mim. E aí ela disse, doutor, você tirou o dente, você que vai botar. Então a gente fez a cirurgia do implante, cirurgia tranquila, graças a Deus, tudo certo. E hoje ela tá com esse dente em boca aí, totalmente satisfeita, exercendo as funções, tendo estética. E quando finalizou o tratamento, ela disse, rapaz, tá vendo aí? Eu nunca imaginei que eu ia tirar o dente, achava que quando a gente tirava o dente, perdia e já era. Eu nunca imaginei que o senhor ia tirar e o senhor ia colocar esse mesmo dente em mim. Tá vendo aí que felicidade? E outro, foi um paciente de fora, não era daqui. Esse paciente já tinha passado por profissionais na cidade dele, que tinham meio que colocado dificuldade, porque realmente o caso dele era um caso pouco difícil, tinha pouco osso, e aí lançando mão da tecnologia a gente conseguiu fazer a anamnese dele, estudar direitinho o caso dele e fizemos um guia, que aí esse guia posiciona a gente no momento cirúrgico, ele vai guiando a gente na hora da cirurgia para colocar esse implante na posição perfeita, na melhor posição possível, que só era aquela posição mesmo que ele tinha, não tinha margem para erro, e a mão humana às vezes a gente afasta 1 milímetro para um lado, 1 milímetro para o outro, já estragou a cirurgia. Então a gente conseguiu fazer essa cirurgia guiada e esse paciente hoje está com o implante cicatrizado, está com o dente em boca, está tendo sua função, sua estética normalmente, como ele tinha já um preconceito achando que não conseguiria reabilitar esse dente com o implante, e a gente conseguiu. Maravilha, sensacional. E eu sei que o senhor tem tantas e tantas outras histórias para compartilhar com a gente também, né? Mas fluindo aqui na nossa conversa, eu queria saber também do seu o seguinte, até por conta da internet, né? Hoje em dia a gente vê muita coisa que as pessoas procuram vender, né? Procuram ganhar dinheiro através das pessoas, mas eu queria de forma precisa falar sobre mitos e verdades, né? Nesta área. Sim. Então eu vou falar aqui um mito e o senhor vai falar, aliás, eu vou falar um termo e o senhor vai falar se é mito ou se é verdade, explicar um pouquinho pra gente. Combinado? Combinado. Por exemplo, implante é doloroso? Mito. A verdade é que o implante é realizado, a cirurgia é realizada sob anestesia local. Não tem dor alguma. Costumo dizer que a dor que você vai sentir é a picadinha da agulha, somente na hora da anestesia. Depois, zero dor. E o pós-operatório é a mesma coisa, a gente consegue controlar a analgesia, passa medicação para dor, se for necessário, passa anti-inflamatório, o paciente sai da clínica já medicado para ter o pós-operatório tranquilo em casa. Então essa coisa que implante dói é mito. Muito bem, mais um por aqui, mito ou verdade? Não é para pessoas mais velhas? Mito. A verdade é que o implante, principalmente, ele tem indicação para pessoas mais velhas. Tudo bem que a gente tem que entender as comorbidades de cada paciente.
Cada paciente tem suas individualidades, tem paciente que já passou por alguns processos que a gente não consegue fazer a cirurgia de implante no mesmo momento, mas tem indicação sim para pessoas mais velhas, principalmente aquelas que passaram a vida todinha usando prótese e aí já tá com alguma dificuldade para usar prótese ou não consegue, não se acostuma. A gente vai e faz a cirurgia de implante, ou faz um implante unitário, ou faz cirurgia de implante prótese protocolo, que seria arcada total fixa. A melhor maneira possível para reabilitar esse paciente, sendo ele novo ou velho. O que vai definir isso é a anamnese. A gente conhecer o paciente e o que ele quer. E é importante a gente ressaltar também, né, doutor, a importância, né, de ter um diagnóstico completo, né, para a indicação correta de um implante. E a gente sabe que na ortoestética tem uma grande equipe, né, exatamente trabalhando nesse sentido para auxiliar as pessoas da melhor forma possível para um procedimento como esse, né? Sim. A equipe e o planejamento é a chave do sucesso. Quem não planeja, né, a gente tá sujeito a falhar. Lá na clínica, na ortoestética, a gente tem 3 profissionais que fazem implante. Eu, doutor Pablo, doutor Ramiro. Então é muito comum a gente sentar e discutir, tal caso aqui, vamos sentar nós 3, porque 3 cabeças pensam melhor, né? E a gente consegue chegar para a solução ideal para aquele paciente, seja ela com planejamento, seja ela na execução, seja com escaneamento, seja de forma digital, seja de forma analógica. A gente consegue lançar a mão de vários caminhos pro digital lá na clínica: escaneamento, planejamento digital, confecção de guia cirúrgico, e tudo isso ajuda muito, tanto na execução como no resultado. O paciente sofre menos, cirurgia é mais rápida e o resultado vem mais rápido e efetivo. Excelente. E para o nosso ouvinte que nos acompanha nesse momento, que está considerando essa opção de colocar um implante, que orientações você daria nesse momento? Então, procurar profissionais que sejam realmente capacitados, que consigam te dar um diagnóstico, que consigam entender tuas dores, o que você quer, qual é a sua necessidade. Mostrem teu plano de tratamento e diga, a gente vai fazer isso, isso e isso. Que a maior dificuldade hoje em dia é o paciente chega, senta na cadeira, não sabe o que vai fazer. Eu acho que isso é errado. A gente tem que sentar, conversar com o paciente. O primeiro passo é esse. Vai fazer isso, isso e isso. Vamos instalar o implante hoje. Segundo passo, daqui tantos dias, pode me cobrar tantos dias. Volta pra cá, a gente vai olhar, vai ver se cicatrizou. Vamos começar a colocar o definitivo. Tantos dias eu te entrego o resultado. E esse resultado tá em mãos. Pode acontecer imprevisto? Pode. O corpo humano da gente às vezes cicatriza mais rápido, às vezes não. Mas isso aí é um detalhe. Então, alinhar com o paciente, ser fidedigno naquilo que foi proposto e o paciente sentir segurança no seu trabalho. Ver que está contando com equipe multidisciplinar, ver que tem tecnologia, tudo trabalhando a favor para entregar o melhor resultado para ele. Maravilha. E para quem nos acompanha nesse momento, quiser obter mais informações, né? A gente tem esse bate-papo aqui na Rádio Vila Bela, mas se você ainda tiver dúvidas, quiser conversar com a equipe da Ortoestética, como é que faz para entrar em contato com vocês? Tem telefone, tem rede social, então vê aí para trazer essas informações, que eu sei que tem muita gente agora interessada, né? E já procura entrar em contato com vocês aí para fazer esse procedimento importante que é o implante, depois dessas orientações que você trouxe aqui pra gente no nosso Manhã Vila Bela. Primeiro que tem quem usa a rede social, né? É muito fácil, porque tem aí a rede social da Ortoestética, que é ortoestética.Serra Talhada, então é muito fácil de encontrar aqui no Instagram, né? E lá tem inclusive os links para você entrar em contato. Vou até aqui, não sei se o doutor já pegou também aqui os contatos, mas tem lá também, né, as opções de você falar com a equipe, né? E tirar as dúvidas e já marcar uma avaliação, né? Uma orientação nesse sentido. Isso, a gente tem o Instagram da clínica, ortoestética.Serra Talhada. Lá você consegue ver conteúdo dos diversos profissionais da clínica, que compõem a clínica. E tem um link também, esse link você clicando na bio vai sair direto no WhatsApp, ou então pelo telefone, que é o DDD 879-8871-3730, ou o próprio 3831-3730, ou até mesmo comigo. Meu Instagram, eu brinco que é aberto, pode falar à vontade, eu tô lá aberto para conversar com o paciente. Qual arroba, senhor? @Dr.Nilson Emanuel. Pronto. E aí a gente conversa e marco pro paciente fazer uma avaliação, encaminho ele para as meninas do call center. A gente consegue marcar um horário para conversar melhor, ver a situação de cada um para chegar na melhor solução. Muito bem, estivemos conversando com o Dr. Nilson Emanuel, da Ortoestética, hoje falando sobre implantes. Muito obrigado por sua vinda aqui na Rádio Vila Bela, pelas informações e dicas, e lá na clínica está sempre à disposição também para ajudar no bem-estar, na autoestima e no sorriso das pessoas, não é isso? Eu que agradeço o convite, agradeço a todo mundo que escutou. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Nossa missão aqui é essa: levar cada um a realizar seus sonhos, devolver estética e função e um sorriso para todo mundo.
Muito bem. Muito obrigado, doutor Nilson Emanuel. Agora, 10h19.